Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos aqui, para a maior glória de Deus, dar início à leitura do livro do céu. As chamadas criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Escrito aqui, ditado por Deus para a serva Luísa Picarreta. A serva de Deus, Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade. Então, são 36 volumes. Vou dar início agora aqui à leitura com meditação. Então, vou fazer a leitura, de cada trecho. E se Jesus moveu meu coração a falar alguma coisa que tiver do trecho, eu vou meditar, vou estar meditando alguma coisa, sobre o trecho, tá? Mas vai ser uma leitura, se o Espírito Santo aqui, me pedir para que eu fale algo e sobre o tema, sobre o trecho, eu vou falar, Então, vamos começar aqui com a introdução, que é muito importante, que poucas pessoas conhecem o livro do céu, Então, para quem não conhece, aqui tem uma introdução, que no início do livro, que eu vou dar uma lida antes de propriamente começar a ler, o volume 1. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui a introdução. Introdução. Nos escritos de Luísa Picarreta se distinguem claramente 3 etapas que são: desde que Nosso Senhor começa a falar até o volume 10, vai ensinando os diferentes caminhos da santidade humana, baseada na prática de diferentes virtudes. Junto a isso, lhe fala de sua vontade, porém, não sobre a forma sublime de viver nela e dela, senão sobre a grandeza de fazer a divina vontade, adequar-se a ela, no abandono nela e etc. Não lhe dá o conhecimento do viver no seu querer, ou seja, a vai exercitando na santidade humana, a qual, para Luísa, é estritamente necessário, para depois passar a santidade do viver no reino do divino querer. Luísa é a primeira filha da divina vontade. É nela onde se leva a cabo a primeira transmissão do reino desta vontade. E graças a ela, todos os demais podem a este reino,
podem chegar a este reino. Cabe mencionar aqui que o volume 11 é o volume da mudança. Então, assim, antes de começar a falar sobre o volume 11, então, como tá falando aqui a introdução, né, do volume 1 ao 10, é falando ali, abordando sobre a santidade humana. Esses primeiros volumes, Jesus ainda não vai falar sobre a divina vontade, né? Então, vai trabalhar ali a santidade humana, consumar em Luísa a santidade humana. Então, é um período de, vamos dizer assim, de purificação da alma, né? E de onde que Jesus vai falar, né? Ele fala de sacrifício, de estado de vítima, né? Fala de sacrifícios, de desapegar do humano, desapegar do mundo, desapegar das criaturas. Então, né? É um processo de purificação, né? E esse do 1 ao 10 é falando sobre a santidade humana, né? E a partir do volume 11, como está dizendo aqui, né? É o volume da mudança, onde nosso Senhor Jesus Cristo lhe ensina que a santidade humana não é tudo e que ele já não quer essa espécie de santidade baseada nas virtudes, senão que deseja a santidade do viver em seu querer, ou seja, a santidade divina. Então, o volume 11 é a transição, né? Que aí Jesus vai começar a falar, né? Que a santidade humana não é o fim, né? É por aí que ele não quer, né? Não é tudo a santidade humana, né? Que tudo isso foi uma preparação para o reino da divina vontade, né? Tudo que ele fez, tudo é para o reino da divina vontade, é a santidade divina, né? Aí tem aqui um pedaço de um trecho, né? Do livro do céu. Não te aflijas, filha minha. Tu deves saber que quando vim à terra, vim para abolir as leis antigas, outras a aperfeiçoá-las. Porém, apesar de as abolir, não me cansei de observar aquelas leis. Contudo, as observei no modo mais perfeito, como não faziam os demais. Entretanto, devendo unir em mim o antigo e o novo, quis observá-las para dar cumprimento às leis antigas, colocando nelas o selo da abolição e dando princípio à lei nova. Porque vim estabelecer sobre a terra a lei da graça e do amor, na qual encerrava em mim todos os sacrifícios, devendo ser eu o verdadeiro e o único sacrificado. Por isso, todos os demais sacrifícios já não eram mais necessários, porque sendo homem e Deus, era mais que suficiente para satisfazer a todos. Agora, querida filha minha, querendo fazer de ti uma imagem perfeita de mim e dar princípio a uma santidade tão nobre e divina, que é o fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra. Quero concentrar em ti todos os estados que tenho até agora no caminho da santidade. E à medida em que tu passes por eles e os pratiques, fazendo-os em meu querer, dou-lhes o cumprimento, os coro e embelezando-os lhe ponho o selo. Tudo deve terminar em minha vontade. E onde todas as santidades terminam, a santidade de meu querer, sendo nobre e divina, as tem todas por escabelo, dando-lhes o seu princípio. Por isso, deixa-me fazer-me repetir minha vida, e o que disse na redenção com muito amor. Agora, com mais amor, quero repeti-lo em ti, para primeiramente fazer que minha vontade e suas leis sejam conhecidas. Contudo, quero o teu querer unido e perdido no meu. No volume 12 ao 24 é a coleção de material, verdades acerca do reino da divina vontade operante na criatura. Claro, esta é uma etapa onde se combinam ainda os sofrimentos, a obediência, a resignação e etc., mas com uma clara nota de fazê-los ressurgir de modo divino,
ao lado de uma atividade plena e operante na divina vontade. Né? Então, como está falando aqui do volume 12 a 24, ele vai começar a falar, né? Trazer material acerca da divina vontade, vai começar a comunicar sobre o reino da divina vontade, sobre o querer divino. Então, aqui, vamos dizer assim, é um material que ele está trazendo, a teoria, né? Para o conhecimento da divina vontade, né? As verdades sobre o fiat de Deus, sobre tudo que ele fez, as verdades sobre a sua vontade divina, né? Então, é o material que ele está trazendo, né? E aqui está falando que nessa etapa ainda há sofrimentos, né? Tem que tá passando pelos sofrimentos. Ela ali ainda tem, né? Sendo vítima, né? A Luísa, ela também vivia, né? Aquele estado de vítima, né? Principalmente nos primeiros volumes, né? Quando ele aborda a santidade humana, ela fica no estado de vítima, né? A Luísa. Ela passou boa parte da sua vida na cama, né, petrificada. Ela ficava petrificada sempre que ela tinha ali, né, encontro com Jesus, né, que é a Luísa. Ela ficava sempre petrificada quando Jesus vinha visitar ela, né, chamar ela. Então ela ficava sempre em estado de petrificação, ela não saía da cama, né. Luísa passou boa parte da vida dela na cama, né, até o fim da sua vida, né. E aí, por isso que ela ainda passou aqui, né, estado de vítima, ela sofria, né. Ali a justiça, né, ela ficava entre as criaturas, entre Deus e entre a justiça divina e as criaturas, né. Então, Deus derramava, né, a sua justiça nela, como ela era vítima, para não derramar nas criaturas, né. Então, ela era a vítima ali. A obediência e a resignação, mas com clara nota de fazê-lo ressurgir de modo divino. Então, clara nota, todos os sofrimentos, a obediência, a resignação no modo divino, na vontade de Deus. Ela vai começar a ter conhecimentos, a aprender, né? A como viver, né? A obediência, a resignação e sofrimentos de modo divino. Jesus lhe disse em outubro de 1928. Agora, tu deves saber que tudo que foi manifestado em tua alma, as graças que te foram dadas, as tantas verdades que escrevestes acerca da divina vontade, tuas penas e tudo que foi feito, não foram outra coisa que uma coleção de materiais para edificar. E agora é necessário organizá-los e pôr tudo em ordem. E assim como não te deixei só para reunir as coisas necessárias que devem servir ao meu reino, mas estava contigo. Assim não te deixarei só para colocar as coisas em ordem e fazer ver a grande edificação que por tantos anos estou preparando junto a ti. Por isso, nosso sacrifício e o trabalho não estão terminados. Devemos seguir adiante até que a obra esteja concluída. Na última etapa do volume 25 ao 36 é a conclusão, ou seja, o construir o grandioso edifício de seu reino na alma, que, né, é a vida, é a vida na divina vontade, é a vida, viver na prática, né? É a prática, a vida prática, né? Aprender como se vive, que passa como a criatura quando mora neste reino, e sobretudo que se lhe achega a Deus, quando a alma se entrega plenamente na feliz vontade. Nos espera uma grandiosa aventura, conhecer a Deus, tratá-lo com a familiaridade inquestionável, dá o gozo e a felicidade que anseia toda a eternidade, e que somente a alma que vive na sua vontade pode dar-lhe, unido a conhecer quem somos nós e para que fomos criados, nossa finalidade, né? Então, quem fez essa introdução foi o Dr. Salvador Tomasini Frias. Então, é isso, o livro do céu, né? A gente vai conhecer a divina vontade, vai conhecer tudo que Deus fez, né? Tudo que seu fiat divino fez na criação, na redenção,
o que fará na santificação, o que está fazendo, entender o coração de Deus, a sua vontade, o valor, né? Então, meu Deus do céu, é um livro, assim, incrível, 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 né? É tudo, né? Ele está se dando, ele está dando a vida dele, né? O dom de viver na divina vontade, este dom é ele mesmo, é a vida divina, é a vida de Deus, é o próprio Deus se dando para a alma, né? Mas como viver isso, né? Tá aqui, o livro do céu é como se fosse um manual, né? De como se viver nessa vida com Deus, né? E aqui continua, aqui, ó. O volume 1 começou a ser escrito no ano de 1899, por obediência imposta pelo confessor, padre Genaro de Genaro. Tem umas notinhas de rodapé aqui que eu acho que é importante ler. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque... Deixa eu ver se tem alguma nota de rodapé antes. Tem aqui um antes aqui na introdução, ó. Este texto introdutório esclarece o projeto e estabelecimento dos 36 volumes do Livro do Céu, de Luísa Picarreta. A introdução, portanto, pertence à versão em espanhol da obra preparada e traduzida pelo Salvador Tomasini, o doutor Salvador Tomasini Frias. Né? Uma notinha de rodapé. Tem mais uma aqui. Importante ler tudo, né? A segunda nota de rodapé aqui, ó. Nota acrescentada pelo último confessor de Luísa, padre Benedetto Calvi. Luísa era essa mística, né? Luísa, ela é italiana, né? De Corato. Ela morava em Corato, na Itália. Luísa escreveu este volume ao mesmo tempo do volume posterior, que é em forma de diário. Nela, ela conta sua vida passada sem seguir uma ordem cronológica precisa. Em 1926, completou a autobiografia com um caderno de memórias de infância. Primeiro volume. Então, daqui a gente já vai começar, tá? Já no primeiro trecho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por pura obediência, começo a escrever. Tu sabes, ó Senhor, o sacrifício que me custa fazer e que me submeteria a 1000 mortes antes de escrever uma só linha das coisas que me passaram entre mim e ti. Ó meu Deus, minha natureza treme, sente-se esmagada e quase desfeita só de pensar. Ah, da minha força, ó vida da minha vida, a fim de que possa cumprir a santa obediência. Tu, que deste a inspiração ao confessor, dá-me a graça de poder cumprir o que me é ordenado. Ó Jesus, ó esposo, ó minha fortaleza, a ti me dirijo, a ti venho, em teus braços me introduzo, abandono-me, repouso. Ah, consola-me em minha aflição, e não me deixes só e abandonada. Sem a tua ajuda, estou certa de que não terei força para cumprir esta obediência que tanto me custa. Eu serei vencida pelo inimigo e temo ser repudiada justamente por ti, por minha desobediência. Ah, olha para mim e olha para mim mais uma vez, ó Santo Esposo. Nestes teus braços, vê quantas trevas que me rodeiam. São tão densas que não deixam entrar nem sequer um átomo de luz em minha alma. Ó meu místico sol Jesus, resplandece esta luz em minha mente, a fim de que faça dissipar as trevas e possa livremente recordar as graças que fizeste à minha alma. Ó sol eterno, manda outro raio de luz ao íntimo de meu coração e o purifique da lama em que jaz. Queime-o, consuma-o em teu amor, a fim de que ele, que acima de tudo provou as doçuras de teu amor, possa claramente manifestá-las a quem está obrigado. Meu sol Jesus, envia ainda outro raio de luz sobre meus lábios, para que possa dizer puramente a verdade,
com a única finalidade de conhecer se verdadeiramente és tu ou és uma ilusão do inimigo. Mas, ó Jesus, quão escassa de luz vejo-me ainda nestes teus braços. Ah, contenta-me tu, que tanto me amas. Continua a mandar-me luz, ó meu sol. Meu belo, precisamente quero entrar no centro, a fim de ficar toda abismada nesta luz puríssima. Faze, ó sol divino, que esta luz me preceda adiante. Siga-me de perto, circunde-me por toda parte, introduza-me nos mais íntimos esconderijos de meu interior, de modo que, consumindo meu ser terreno, transforme tudo em teu ser divino. Virgem Santíssima, Mãe amável, venha em meu auxílio, para que obtenha do vosso e meu doce Jesus a graça e a fortaleza para cumprir esta obediência. São José, meu amado protetor, ajuda-me nesta circunstância. São Miguel Arcanjo, defenda-me do inimigo infernal que tantos obstáculos me põe à mente para fazer-me faltar esta obediência. São Rafael Arcanjo e tu, meu anjo da guarda, vinde assistir-me e acompanhar-me e dirigir a minha mão, a fim de que possa escrever só a verdade. Seja tudo para a honra e glória de Deus e para mim toda a confusão. Ó Santo Esposo, venha em meu auxílio, ao considerar as muitas graças que fizeste à minha alma. Sinto-me toda abismada, cheia de confusão e de vergonha, ao me ver ainda assim e sem corresponder às tuas graças. Mas, meu amável e doce Jesus, perdoa-me, não te retireis de mim, continua derramando em mim tua graça, para que possas fazer de mim um triunfo de tua misericórdia. Então, a Luísa já dá início aqui fazendo a oração, né? Esse texto aqui é uma oração para dar início, né? Para que Deus dê forças a ela, né? Para que ela cumpra com essa santa obediência, né? Porque ela não queria escrever, né? Ela só estava escrevendo por pura obediência ao confessor, né? Que pediu para que ela escrevesse tudo o que se passava entre ela e Jesus. Anotasse tudo, né? Tudo o que se passava. E ela não queria, né? Porque ela não queria que as pessoas conhecessem a intimidade dela com Jesus, as coisas que se passavam. Ela não queria expor, né? Ela era uma moça muito tímida. Ela era muito tímida, reservada, que não gostava, não queria aparecer, não queria que as pessoas soubessem o que acontecia com ela, né? Era uma confusão para ela e ela sentia muita repugnância de escrever, ela não queria. Por ela não escrevia nada disso, não teria escrevido, né? E ela só escrevia mesmo por obediência ao confessor e por amor a Jesus, né? Porque era o próprio Jesus que queria que ela escrevesse e se serviu do confessor, né, para ela exercer a obediência, né? Então, por isso que ela já começa aqui, né, pedindo a Jesus para que dê força, pediu ajuda de Nossa Senhora, né, de São José, de São Miguel, São Rafael, anjo da guarda. Ela saiu pedindo ajuda, né? Porque ela tem esse reconhecimento do nada que ela é ali, né? De que ela não é capaz, né? Que ela não tem força para fazer isso. Se não for uma ajuda, um sustento de Deus, ela não vai conseguir escrever, que por ela não escrevia, né? Por isso que ela fala aqui, ó, seja tudo para honra e glória de Deus, e para mim toda confusão, né? Tudo seja para a glória de Deus, né? Então, trecho 1, início da narração, novena do Santo Natal. E agora começa a novena do Santo Natal. Aos 17 anos, preparei-me para a festa do Santo Natal, praticando diferentes atos de virtude e mortificação, honrando especialmente os 9 meses que Jesus esteve no seio materno, com 9 horas de meditação por dia,
referentes sempre ao mistério da encarnação. Trecho 2. Primeira hora. Como, por exemplo, em uma hora elevava meu pensamento ao paraíso e imaginava a Santíssima Trindade, o Pai que enviava o Filho à Terra, o Filho que prontamente obedecia ao querer do Pai, e o Espírito Santo que consentia nisso. Minha mente se confundia tanto ao contemplar um mistério tão grande, um amor tão recíproco, tão igual, tão forte entre eles e para com os homens, e na ingratidão destes, especialmente a minha, que nisto teria ficado não uma hora, mas durante todo o dia. Contudo, uma voz interna me dizia: basta, vem e vê outros maiores excessos do meu amor. Então, interessante uma coisa, um ponto aqui, né? Que é bom falar desse trecho, né? Que você vê que enquanto ela estava contemplando a divindade de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o amor dele recíproco, tão igual, tão forte entre eles, o amor para com os homens. Mas você vê como Jesus não gosta quando a gente fica paralisado na culpa e olhar para nós mesmos assim demasiado, porque quando a gente olha para nós mesmos demasiado e se perdendo em nós mesmos, né, na culpa e batendo no peito, a gente acaba se distraindo de Deus e tirando o foco de Deus, tirando o olhar de Deus quando a gente olha para si. E Jesus não gosta disso. Ele não quer que a gente fique paralisando, olhando, né, para nossas culpas, pra gente olhar para nós mesmos. Ele quer que a gente reconheça o nada que somos. Ele quer que a gente saiba quem somos nós, né, criaturas que somos, limitadas, né, um nada, que não podemos nada por nós mesmos, e quem é Ele, o nosso Criador, nosso Pai, nosso Redentor, quem é Deus e quem somos nós. Ele quer que a gente reconheça e tenha essa consciência, né, dessa diferença, mas que a gente não fique paralisado olhando para si, porque isso atrapalha, distrai, né, nos distrai de Deus, né, nos enche de pensamentos inúteis. A gente começa a achar que não é digno de Deus e que, nossa, Deus não vai me perdoar, Deus não vai, porque eu sou, né, isso e aquilo. Então começa a pensar muito em si e tira o foco de Deus. E aí não vai prestar mais atenção ali no que Deus quer falar, né? Então por isso que Jesus já logo vê, ó, quando ele fala, ela começa a olhar para ela demais ali, ó, enquanto ela tá lá contemplando, né, a Santíssima Trindade tá lá, né? Mas aí ela começa, ó, e na ingratidão destes, especialmente a minha, que nisto teria ficado não a hora, mas durante todo o dia. Quando ela começou a olhar demais para si, então olha só o que Jesus fez. Contudo, uma voz interna me dizia: basta, vem e vê outros maiores excessos do meu amor. Basta, não é para você estar demasiado olhando para si, basta, né? Olha para mim, é isso que está dizendo, basta. Para de olhar para si, olha para mim, vem ver o excesso do meu amor, né? Que lindo. Tem uma notinha aqui de rodapé. A utilização do tu e suas respectivas flexões verbais e pronominais reservam-se apenas às falas de Jesus Cristo, quando este se comunica com Luísa e vice-versa. Portanto, a utilização do você e suas flexões, sendo a segunda pessoa do discurso, mas pertencente à terceira pessoa gramatical, exigindo as formas verbais e os pronomes respectivos, ficou preservado na comunicação de Luísa às demais pessoas ou entes integrantes no diário. No caderno de memórias de infância, ela diz: por volta dos 12 anos, comecei a ouvir a voz interior de Jesus, especialmente na comunhão. Então, ela começou a ouvir a voz de Jesus a partir dos 12 anos. Tudo isso aqui que aconteceu com ela aqui, esse início aqui,
das comunicações com Jesus foi logo cedo, ela novinha. Só que ela começou a escrever já adulta, né? Depois de muitos anos depois, né? Por obediência ao confessor. Então ela teve que resgatar ali as memórias, né? De todas as conversas que ela teve com Jesus nessa época, a partir de 12 anos, tudo que ela viveu, né? As memórias dela desse período. Então o padre pediu para que ela escrevesse tudo que se passou com ela, desde como tudo começou, né? Anotar tudo. Então, esses primeiros volumes, né? Volume 1, eu não sei mais, agora não lembro quais são os outros volumes, mas os primeiros volumes são, né? De memórias, assim, né? Do início, né? Quando ela começou a ouvir Jesus. Aqui, capítulo 3, segunda hora. Então minha mente era levada ao seio materno e ficava admirada ao considerar aquele Deus tão grande no céu. E agora tão humilhado, diminuído, restringido, que quase não podia mover-se nem sequer respirar. A voz interior dizia-me: vês quanto te amei? Dar-me lugar em teu coração. Tira tudo que não é meu, porque assim me darás mais facilidades para poder me mover e respirar. Tá vendo que Jesus pede? Então, você viu tanto que ele sofreu? Ele tá dizendo, olha só quanto eu sofri por amor. Olha quanto eu te amei. Né? Então, o que ele nos pede? Pra gente dar um lugar para ele, né? Dentro de nós, no nosso coração, para a gente ouvir a voz dele, a gente precisa se esvaziar de tudo aquilo que não pertence a ele, né? O que não pertence a ele, né? São as distrações do mundo, as coisas do mundo, apego a dinheiro, a poder, a coisas, às pessoas, pensamentos inúteis, pecados. Então, retirar tudo que não pertence a Deus. Porque o que não faz a gente ouvir a voz dele, prestar atenção a ele, entender a Deus, né? O que ele está querendo dizer e comunicar na nossa vida, né? Diante dos acontecimentos da nossa vida, das circunstâncias da vida, são essas distrações. A gente fica distraído demais com as coisas do mundo, as coisas que estão acontecendo na nossa vida, né? A gente se paralisa demais naquele sofrimento, naquela cruz que está passando e não presta atenção no que Jesus quer comunicar diante daquela cruz. Ela não está prestando atenção. Tem um para quê que aquilo está acontecendo. Algo Deus quer falar daquilo que está acontecendo. Aquela cruz, aquele sofrimento, aquela doença, tem um motivo. Mas a gente tá tão distraída com a autopiedade que eu não mereço passar por isso, é demais pra mim, a coisa é muito pesada, eu não quero sofrer, eu tô cansada disso, e começa a pensar em si, olhando pra si, murmurando. Então, enche os pensamentos de coisas inúteis e não tá prestando atenção. Deus tá lá querendo comunicar e ele não tá sendo ouvido. Não presta atenção nele, a pessoa não quer ouvir a ele, porque ela está ali alimentando os pensamentos delas, coisas que não pertencem a Deus. Então isso, ele não pode fazer morada dentro de nós, não pode se comunicar conosco, né? Não pode fazer morada no nosso coração, porque ele não tem espaço para ele dentro, né, de nós, não tem. Porque ele fala assim, porque assim me darás mais facilidades para poder me mover e respirar. Ele vai ter liberdade dentro de nós quando a gente retira tudo que é nosso, né? Tudo que é de inútil do humano, de coisas humanas do mundo, coisas que não pertencem a Deus, né? A gente retirando, esvaziando o ambiente, Deus vai ter espaço, né? Jesus vai ter facilidade de comunicar, né? Ele vai ter facilidade de se mover, ele vai poder respirar, né? Porque já pensou se ele fosse entrar num ambiente todo cheio? Ele ia ficar, como ele está dizendo aqui, sufocado. Ele não ia conseguir respirar num ambiente lotado de coisas, sufocado.
ele não ia poder se mover, não ter facilidade de se mover, de se comunicar. A voz dele não ia ser perceptível, porque a gente só escuta o eco da voz e fica mais claro quando o ambiente está vazio, né? Que chega a voz faz eco quando tem um ambiente vazio, né? A voz se faz eco, né? E eu ouvi mais claramente quando o ambiente não está poluído de tanta coisa. Então, por isso que é importante que ele nos pede esse esvaziamento, né? Para ele poder se mover, ter liberdade dentro de nós e se fazer ouvir, né? Meu coração se desfazia, pedia-lhe perdão, prometia ser toda sua, desatava em pranto. No entanto, digo-o para minha confusão, voltava a meus defeitos habituais. Ó Jesus, quão bom foste com esta criatura miserável. Capítulo 4. Conclusão da novena. E assim passava a segunda hora do dia, e depois, pouco a pouco, o restante, que dizer tudo causaria aborrecimento. E isto fazia-o às vezes de joelho, e quando era impedida de fazê-lo pela família, fazia-o mesmo trabalhando, porque a voz interior não me dava nem trégua nem paz, se não fizesse o que queria. Dessa forma, o trabalho não me era impedido para fazer o que devia fazer. Então, essa relação com Deus não é só num momento que você está fazendo uma oração, né? A relação com Deus, a comunicação com Deus, a intimidade com Deus, não é só quando a gente está rezando um rosário, um texto ou lendo a palavra. Deus quer ter uma relação com a gente constante, perene, né? Não é hora marcada. Então, as coisas que a gente faz no trabalho, do cotidiano, a rotina do dia a dia, né? No ser dona de casa, no trabalho, no cuidar do filho, no cuidar das obrigações domésticas, não é impedimento para ter uma relação com Deus, para ouvir a Deus, para se comunicar com Ele, para estar em oração. É por isso que Nossa Senhora falava que a vida dela era uma oração. A vida dela era uma oração, né? Ela não interrompia essa ligação com Deus. A vida era uma oração. Ela propôs em prática, ela praticava, né? Então, em tudo que Nossa Senhora fazia, né? Tem falando nos outros livros, na Mística Cidade de Deus, nos afazeres que ela fazia, ela estava ali. Tudo ela fazia, ela se elevava a Deus. Se ela estava lavando uma louça, se ela estava fazendo lá os bordados, né? As roupinhas lá que ela fazia lá, que eu esqueci o nome. Ela estava em comunicação com Deus. O coração interior dela estava ali, ó, conectado com Deus. Em oração, em louvor, né? Então ela não se desconectava nem por um instante, não importa o que ela está fazendo, né? Então, assim, os trabalhos do dia a dia, a rotina, né? Não é impedimento. Tá aqui, ela estava falando que ele não me era impedimento para fazer o que devia fazer. Então, não é impedimento. Então, a relação com Deus não é a hora marcada, não é só quando vai para a missa, não é só quando está rezando, quando está lendo a palavra. É todo dia, a cada minuto, a cada instante, né? Ele não quer hora marcada com a gente. Ele quer ter uma relação com a gente, de vida mesmo, né? Essa troca mesmo, né? Dele poder conversar com a gente, ter essa facilidade que ele está falando no outro trecho que eu li, a facilidade de ter liberdade, de se mover, de se comer. Ele quer ter liberdade, dele poder conversar com você, conversar comigo, com cada um de nós, na hora que ele quiser. Ele poder fazer o que quiser, poder vir desabafar sempre que ele quiser, né? Comunicar as suas dores, as suas verdades, trazer as suas luzes, os seus conhecimentos na hora que ele quiser. E ele vai trazer, diante das circunstâncias, dos acontecimentos, no dia a dia ele traz. Então é muito importante entender isso aqui, né? É já tirar isso da cabeça que para falar com Deus tem que ser um horário marcado, um momento específico. Não é. Para estar com Deus, você não precisa ter um horário específico. Em cada segundo do seu dia, a cada minuto do seu dia, né?
Assim passei os dias da novena. Quando chegou a véspera, sentia-me ainda mais acendida por um insólito fervor. Eu estava sozinha no quarto quando o menino Jesus apareceu na minha frente. Todo bonito, sim, mas tremendo, em atitude de querer me abraçar. Eu me levantei e corri para abraçá-lo, mas no momento em que ia estreitá-lo, desapareceu. Isto repetiu-se 3 vezes. Fiquei tão comovida e acesa de amor que não sei explicar. Mas depois de algum tempo não o levei mais em conta e não o disse a ninguém. De vez em quando caía nas faltas habituais. A voz interior desde então não me deixou nunca mais. Tá vendo? A voz interior é Jesus. Ele não larga. Ele quer ter isso com a gente, essa relação de vida. Ele não larga, ele não quer ter um momento, ele não quer vir aqui e marcar um horário para se comunicar, né, conosco. Ele não deixa nunca mais, é uma relação, ele quer ter liberdade, entendeu? Em cada coisa me repreendia, corrigia, animava, em suma, o Senhor fez comigo como um bom pai com um filho que tende a desviar-se e usa todas as diligências e os cuidados para mantê-lo no reto caminho, de modo a formar nele a sua honra, a sua glória, a sua coroa. Mas, ó Senhor, muito ingrata te tenho sido. Está vendo a relação de pai e filho, né? Não é de servo, né? Não é de patrão e servo que Deus quer, que tem hora marcada, não. É uma relação de pai e filho, aonde ele vai zelar, cuidar, corrigir. Ele é assim, simples assim. Ele não quer uma relação de servo, uma relação distante, né? Ele quer ter uma intimidade, é vida. Ele quer viver conosco, né? Ele quer fazer a gente participar da vida dele, da felicidade, quer derramar seus bens, seus dons, quer ter uma relação, quer viver a nossa vida também, né? É união, é uma vida de união, de intimidade, né? E para ter essa intimidade com ele, é que tá falando aqui. Então é todo um cuidado, né? De esvaziar, né? Então ele vai ficar atento, ele vai orientar, e isso é tudo no dia a dia da gente, na rotina, né? Então ele é como um pai que fica ali cuidando do filho, né? A gente como um pai, uma mãe, tá ali atento ao filho, corrigindo, educando. Às vezes precisa botar de castigo, né? Põe de castigo, né? E ali tá aquele todo cuidado, né? A mesma coisa é Deus. A mesma coisa faz Jesus com cada um de nós. Como ela falou aqui, ó. Que tende a desviar-se, ó. O Senhor fez comigo como um bom pai, com um filho que tende a desviar-se. E usa todas as diligências, os cuidados para mantê-lo no reto caminho, de modo a formar nele a sua honra, a sua glória e sua coroa. Que lindo. Capítulo 5. Jesus começa sua obra na alma. Ele a tira e a separa do mundo exterior. Nossa, esse trecho aqui é incrível. Depois, o Divino Mestre dá início. Põe sua mão para desapegar meu coração de todas as criaturas. E com a voz interior me diz, olha aqui que eu falei do desapego. É o trabalho que Jesus faz, né? Antes dele liberar o dom, né, para uma alma, para viver na divina vontade, é esse esvaziamento que eu estava falando. É o desapego. Ele vai começar esse trabalho de purificar a alma, né? Então, o esvaziamento vai fazer entender o que precisa ser retirado, né? E aí esse trecho vai falar justamente isso, a separação do mundo exterior, né? Então, muito importante esse trecho. Aí Jesus diz no interior da alma dela: eu sou o único que merece ser amado. Vê, se tu não tirares este pequeno mundo que cerca a ti, isto é, pensamentos de criaturas e imaginações, eu não posso entrar livremente em teu coração. Foi o que eu estava falando, né? Então, é retirar tudo que não pertence a ele. Pensamentos, imaginações,
né? Como é que se diz? Raciocínios humanos, né? Conclusões humanas, retirar criaturas, apego de pessoas, né? Coisas que distraem mesmo de Deus, né? Como eu estava falando, coisas que atrapalham a gente de ter uma relação com Deus. Ele não vai se comunicar, ele não vai derramar os dons, os bens, as graças, se a alma estiver atolada de coisas. Ele não vai, porque não tem espaço para ele. Ele não vai misturar as coisas deles com coisas, né, do humano, coisas que não pertencem a ele. É por isso que fala, no Evangelho tem lá falando, não tem como você ter, né, as duas coisas, né, o dinheiro e Deus, ou um ou outro. Então, para a gente possuir a Deus e ter essa vida de união com Deus e a vida de Deus crescer dentro de nós, precisa retirar tudo que é nosso, tudo que é do humano, né, para que ele possa pôr as coisas deles dentro dessa casa, dessa morada que somos nós. Nós somos morada de Deus, né? Nós somos uma morada de Deus. Então, para ele vir habitar nessa casa, é naturalmente como a gente faz. Quando a gente vai se mudar para uma casa, a gente vai colocar nossas coisas, né? Misturar as nossas coisas com os móveis dos moradores anterior. O que a gente espera, né? A gente só se muda quando os moradores anterior tiram os móveis, tira todas as coisas vazias. E aí sim a gente vai colocar nossas coisas. Então é mesmo com Deus. Se a gente mesmo não faz isso, né? A mesma coisa é Deus. Ele não vai colocar os móveis dele, né? Vamos pensar assim, não vai colocar a vida dele lá, os dons, as coisas dele que pertencem a ele, ocupada com coisas de moradores anterior, né? Que é as nossas coisas inúteis da vontade humana, que só atrapalham, né? Então esse é um processo de purificação, de desapegar do mundo, né? E, gente, outra coisa importante, né? Esses trechos, né, que ele fala aqui, a parte que Jesus diz, é muito importante a gente também ter uma consciência que não é só para Luísa que ele está falando isso, né? Jesus ditou o livro do céu para Luísa, mas não foi para ela, só para ela, né? Ele ditou cada palavra dessa pensando em todas as almas, em cada alma que esse livro ia chegar. Ele estava pensando, é para cada um de nós, não é só para Luísa, é para cada um de nós, né? É muito importante entender que toda vez que Jesus estiver falando algo, é para mim, é para você, é para cada um de nós, né? É uma palavra diretamente para nós, né? Sem distinção. Aí então ele fala, eu sou o único que merece ser amado. Então ele é o único que merece a nossa atenção, o nosso amor. As criaturas não merecem, as criaturas são inconstantes, volúveis, instáveis, né? Então ele é o único que merece ser amado, né? Vê, se tu não tirares este pequeno mundo que cerca a ti, isto é, pensamentos de criaturas, imaginações, eu não posso entrar livremente em teu coração. Este murmúrio em tua mente é impedimento para te deixar ouvir. Para te deixar ouvir mais claramente a minha voz. Tá vendo? É isso que eu tô falando. Não vai fazer eco a voz de Deus. Não vai conseguir ouvir claramente porque tem uma poluição no ambiente. O ambiente está poluído. É que nem uma poluição sonora, né? Quando tá muito barulho, a gente não consegue entender direito o que a outra pessoa tá falando. Porque tá uma poluição sonora, muito barulho, muito barulho. Então é assim que está dentro de nós, nos nossos pensamentos. É muito barulho, é muita poluição dentro desse ambiente e a gente não consegue ouvir claramente o que Jesus está querendo falar para nós. Imagina assim, como Jesus fosse essa pessoa que a gente está conversando e Jesus está lá gritando, isso aqui, e a pessoa não escuta, porque tem muito barulho ao redor. Então é assim na nossa alma. Dentro de nós está um barulho, uma poluição no ambiente, uma poluição sonora que Jesus está lá gritando, literalmente está gritando e a gente não escuta porque a gente está cheio de distrações,
muitas informações, muita coisa na cabeça, muita coisa aqui dentro que está poluindo e a gente não escuta a voz dele. Para derramar as minhas graças e para apaixonar-te verdadeiramente por mim. Então a gente não vai amar a Deus, né? Se a gente não esvaziar, se a gente não retirar, né? Então ele só vai poder colocar as coisas dele, como eu falei, trazer os móveis dele, as coisas dele para esta casa que somos nós, né? Que é o exemplo aqui que Jesus está falando. As graças dele, os bens, os dons, ele só vai colocar, só vai derramar em nós se a gente se esvaziar. Porque esse é o único modo da gente se apaixonar por Deus, da gente amar verdadeiramente Deus. É desapegar do mundo, desapegar das coisas, das criaturas. É desapegar, né? E tá totalmente ali esvaziada, né? E voltada com o pensamento, com o olhar para Deus. É para Ele, né? E aí sim, Ele vai começar a derramar as suas graças, seus dons, vai começar a comunicar, a gente vai conseguir ouvir a voz dele, entender o que ele está falando, né? E através do entendimento, do conhecimento que ele está trazendo, né? A gente vai se apaixonar, vai amar verdadeiramente a Deus. Por quê? A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, se a gente não conhecer a Deus, a gente não vai amar verdadeiramente a Ele, né? Então a gente só vai se apaixonar verdadeiramente por Deus se a gente conhecer. E para a gente conhecer, a gente tem que tirar toda essa poluição que tem dentro de nós. Promete-me ser totalmente minha, e eu mesmo porei mãos à obra. Então é Ele que vai fazer todo o trabalho, né? O que Ele quer é a nossa disposição, a nossa vontade, né? Para quem fez os 31 dias com Maria, que veio acompanhando os 31 dias com Maria aqui no canal, né? Então é toda essa preparação, né? Que você dá o seu sim. O que foi esses 31 dias com Maria? Foi ali junto com Nossa Senhora dando as lições, né? Ela deu as lições de cada dia, como era a vida dela na divina vontade, né? Ela deu todas aquelas lições, né? E através das lições, né? No final, no último dia, a gente não se consagrou à divina vontade. A gente deu o nosso sim, a gente se dispôs, né? Para a divina vontade. Se dispôs para Deus fazer esse trabalho. Então, o que Ele quer é isso, né? A nossa disposição, a nossa abertura de querer mudar, de querer somente a Ele, de colocar Ele em primeiro lugar, de ter essa vida com Ele, né? E o que Ele quer é isso, né? A nossa disposição, o nosso sim, que Ele vai fazer todo o trabalho, né? Mas Ele precisa também da nossa colaboração, né? Porque Ele não vai fazer violência, Ele não vai obrigar a gente a fazer aquilo que a gente não quer, né? Então Ele precisa do nosso sim, da nossa disposição, da nossa abertura para Ele pôr as mãos à obra, né? Tu tens razão de que não podes nada. Não temas, eu farei tudo. Dar-me a tua vontade, isso me basta, tá vendo? Dar-me a tua vontade, é só isso que Ele precisa. Do nosso sim, que é o fiat, que a Nossa Senhora fala. Fiat, faça-se. E isso basta para Deus. É só isso que basta. Porque a gente não pode fazer nada por nós mesmos, né? É isso que a gente tem que tomar também consciência. Não somos capazes de fazer nada por nós mesmos. Mas o que Deus precisa é só da nossa disposição e do nosso sim, da nossa colaboração. E a gente colaborar. Se dispor a fazer aquilo que Ele nos comunica, que Ele nos traz, né? E isso acontecia mais frequentemente na comunhão. Então lhe prometia ser toda sua. Pedia-lhe perdão, visto que até aquele momento não o havia sido. Dizia-lhe que queria amá-lo verdadeiramente e lhe rogava que não me deixasse nunca mais sozinha sem ele. E a voz continuava: Não, não. Virei contigo para observar todas as tuas ações, movimentos e desejos. Todo dia o sentia sobre mim. Repreendia-me em tudo, como, por exemplo, se me entretinha demasiado, falando com a família de coisas indiferentes, não necessárias. A voz interna me dizia: essas conversas enchem-te a mente de coisas que não pertencem a mim. Circunda-te o coração de pó
de modo que te fazem sentir débil a minha graça, não mais viva. Imita-me quando estava na casa de Nazaré. Minha mente não se ocupava de outra coisa que da glória do Pai e da salvação das almas. Minha boca não dizia outra coisa que discursos santos. Com minhas palavras, buscava reparar as ofensas ao Pai. Tratava de flechar os corações e atraí-los ao meu amor. E primariamente, a minha mãe e a São José. Em uma palavra, tudo nomeava Deus. Tudo era feito por Deus e tudo a Ele se referia. Por que tu não poderias fazer de igual forma? Então ele está falando aqui que é para a gente não se distrair, né, com as coisas do mundo. Não se distrair com criaturas, porque todas as distrações do mundo nos distraem do que Deus, né, dessa relação com Deus, né, deixa débil, né, como ele está falando aqui, deixa débil a minha graça, né, então a gente já não consegue entender o que ele está querendo comunicar, né, a gente já começa a ficar enfraquecido, debilitado, né, então fica débil a graça de Deus, né, já não mais viva na nossa alma. Né? Então ele está falando aqui que a gente não deve ficar se distraindo com as coisas do mundo, né? O exemplo dele, que em tudo ele fazia por Deus, para Deus e em Deus. Tanto ele como Nossa Senhora, São José, eles não perdiam tempo, né, com coisas frívolas e inúteis, né? Mas todos os atos, tudo que eles faziam, né, pensamentos, tudo era para a maior glória de Deus, é para Deus, pensando em Deus, para honrar a Deus, né? E não ficava perdendo tempo com as coisas inúteis, né? Não ficava perdendo tempo com coisas frívolas, porque tudo isso é névoa, né, que circunda o nosso coração de pó. Então, se a gente se distrair com coisas desnecessárias, né, a gente fica com a graça débil e começa a fazer coisas que não deveria fazer, né? A gente começa a se perder, né? A gente se perde muito fácil. Então, a gente fica atento quanto a isso, né? Da gente não estar perdendo tempo com coisas necessárias. Que é o que ele fala aqui, ó. Tudo, ó, na minha mente não se ocupava de outra coisa que da glória do Pai. Né? Então, ele não ficava perdendo tempo pensando em fulano e cicrano, no que fulano e cicrano está fazendo, né? Mas ele fazia, o pensamento dele era para a glória do Pai. Pensamentos santos. Pensamentos para glorificar ao Pai e para salvar as almas, né? Mas ele não ficava pensando em bobagem, né? Pensamentos impuros, nada disso, né? E aí ele continua falando aqui, ó. Minha boca não dizia outra coisa que discursos santos. Então ele não ficava por aí de fofoca, um exemplo, né? Não ficava de fofoquinha, não ficava abrindo a boca para falar mentiras, para enganar as pessoas, né? Então era para santificar, para levar conhecimento para as pessoas, de santificação. Então ele só abria a boca para santificar as almas, para levar uma luz para as almas, né? Para orientar, né? Não para desperdiçar, né, palavras ao vento. Com minhas palavras, buscava reparar as ofensas ao Pai. Então, como eu disse, tudo que ele fazia era para reparar o Pai, em nome de todos, né? Para reparar o Pai, né? As palavras dele tratava de flechar os corações e atraí-los ao meu amor. E primariamente a minha mãe é São José. Então, o que Jesus fazia, né? A Nossa Senhora também, ela imitava. Ela observava tudo o que Jesus fazia e para imitar em tudo. Em tudo, Nossa Senhora imitava a Jesus. Nas orações, no modo de falar, na postura, tudo. Ela observava tudo o que Jesus fazia e seguia ele em todos os atos que ele fazia. E aí ela acompanhava em tudo, né? Para imitar tudo que ele fazia. Tanto ela como São José, né? São José também observava muito Nossa Senhora e ele imitava também. Então, tudo que eles faziam, isso é para a maior glória de Deus, né?
E aí, então, por isso que Jesus faz a pergunta: por que tu não poderias fazer de igual forma? Então, assim, né? Por que não? Né? Então, o que ele está dizendo? Não é impossível você viver como eu vivi. Não é impossível você viver como Nossa Senhora viveu, como São José viveu, né? Eles são esses modelos pra gente, né? Ele viveu para também deixar exemplos, né? Ser esses modelos de santidade, né? Então não é impossível, né? Ter a santidade que a Nossa Senhora teve, né? Ser santo como Nossa Senhora. Se fosse impossível, Jesus não diria, né? Lá no Evangelho que tem na Bíblia, sede perfeitos como o Pai é perfeito, né? Ele não pediria que a gente fosse santo se fosse impossível. Claro que é impossível por nós mesmos, a gente querer ser santo, buscar santidade do nosso modo, do nosso jeito, né? Por nós mesmos, com as nossas próprias forças. Isso é realmente impossível. Porque, como foi falado aqui, a gente não é capaz de fazer nada por nós mesmos se não for Deus. Para nos dar força, né? Para nos animar. Então, é só Ele que pode fazer. Né? Então, não é impossível. Com Deus, não é impossível. E a gente pode ser santo, né? Buscar a santidade e ser, né? Esse outro Jesus, né? Ser como Jesus foi, né? E viver só para Deus, né? E não perder tempo, né? Jesus não perdia tempo. Todas as coisas que Jesus fazia era para honrar a Deus, para glorificar ao Pai, para reparar ao Pai pelas ofensas que ele recebia, né? De modo universal, que Jesus fazia todas as coisas pensando em todas as almas, do primeiro ao último homem, para reparar, né? Então não é impossível, né? Não é impossível. Por isso que Jesus pergunta: por que tu não poderias fazer de igual forma? Porque não é impossível, né? Eu ficava muda, toda confusa. Tentava tanto quanto podia ficar sozinha. Confessava-lhe minha debilidade. Pedia-lhe ajuda e graça para poder fazer o que ele queria, porque por mim mesma não sabia fazer nada que não fosse mal, tá vendo? Então, por nós mesmos não somos capazes de fazer o bem por nós mesmos. E se a gente faz um bem, é porque Deus está nos dispondo, é Deus que está fazendo bem através de nós, mas nós, por nós mesmos, não somos capazes de fazer bem, mas só o mal, tanto para nós mesmos como para o próximo, né? Porque por mais que aparentemente seja bem, no fundo, a gente está fazendo aquele ato que parece ser bom e bem, né? No fundo, é com interesse próprio, para ganhar alguma coisa para si, para ganhar reconhecimento, elogio. Então não é um ato puro por amor, sem fundo de interesse. Então, por isso mesmo que ela está falando aqui, não somos capazes de fazer nada, né? A gente só faz o mal, e é mesmo, né? Se durante o dia minha mente se ocupava em pensar nas pessoas as quais eu amava, em seguida me repreendia dizendo: isto é o bem que me queres? Quem te amou como eu? Veja, se tu não acabares com isso, eu te deixarei. Então, né, Jesus é sempre aquela contrariando, né? Então, no início, ele está passando por esse processo de purificação. Jesus nos contraria muito nesse processo de purificação, né? Porque ele está querendo aqui fazer a gente tomar consciência que o único que nos ama verdadeiramente é Ele, né? É o único que merece nossa atenção e o nosso amor, né? Jesus está dizendo aqui para a gente deixar o nosso marido de lado, nossos filhos de lado e deixar eles assim, deixar de cumprir nossas obrigações. Não é isso, mas é fazer todas essas coisas, né? Que é a nossa obrigação, o nosso ofício, né? Como esposa, né? Como dona de casa, como mãe, no trabalho, na paróquia, aonde for, né? A gente fazer todas as coisas em Deus, colocando Deus em primeiro lugar, com Deus sendo o centro da nossa alma, né? Das nossas decisões, Deus sendo o nosso princípio e fim de todas as coisas. Fazer todas as coisas em Deus, por Deus, para Deus, assim como Jesus deu o exemplo dele, né? Às vezes, o sentia dando-me tantas e tais reprovações amargas que não fazia nada além de chorar, especialmente uma manhã.
depois da comunhão, deu-me uma luz tão clara sobre o grande amor que ele me dava e sobre a volubilidade e inconstância das criaturas, ficando o meu coração tão convicto que daí em diante já não era capaz de amar a nenhuma pessoa. Ensinou-me a amar as pessoas sem me separar dele, tá vendo? Então é amar as pessoas em Deus, por Deus, sem se separar dele, né? Isto é, a olhar para as criaturas como imagens de Deus. De modo que se recebia o benefício das criaturas, devia pensar que unicamente Deus era o primeiro autor daquele bem e que tinha se servido da criatura para me dar. Então meu coração se unia mais a Deus. Então olhar todas as coisas em Deus, todas as criaturas em Deus. Então se a pessoa faz um bem para nós, a gente não vai olhar para a criatura, mas Deus. É Deus que está fazendo bem através do meu esposo, através do meu amigo, né? Através do meu filho. Então a gente não vai olhar para a criatura em si, que a pessoa em si fez o bem. Não, é Deus que fez o bem através daquela pessoa, né? Se recebia mortificações, devia vê-las também como os instrumentos das mãos de Deus para minha santificação. Então, o que a gente recebe das criaturas, o bom e não tão bom, a gente olhar elas como instrumento de Deus, que é Deus também. É as mãos de Deus que está usando, se servindo dela para minha santificação, para me mortificar, para me purificar. Então, Jesus faz muito isso. Ele se serve das criaturas para nos santificar, para nos purificar, né? Então, as criaturas são instrumento de Deus para o bom e nem tão bom. Tudo é Deus. Tudo é Deus que dispõe e que permite todas as coisas, né? Por isso, meu coração não ficava ressentido com o meu próximo. Né? Que incrível essa lição. Então a gente não fica sentindo raiva da pessoa, com ressentimento, sentindo ódio, amargura daquela pessoa, né? Porque é Deus, né? Aquela alma é instrumento de Deus para me santificar. Então, em vez de a gente sentir raiva, a gente vai agradecer a Deus por aquela alma, por aquela pessoa, né? Por Deus estar se servindo daquela pessoa para que eu seja cada vez mais santa, para que eu me purifique, para mortificar, né, as minhas paixões. Então é incrível, né? Como a mudança, a virada assim de chave na cabeça. Incrível, né? Então é aí que a pessoa fica naquela paz constante. Não entra em perturbação por nada. Ela fica indiferente para o que aconteça. Porque ela sabe que tudo é Deus. É permissão de Deus. É Deus que está dispondo. É para o bem. Tem um para quê, um motivo que Deus está permitindo. E olhar todas essas coisas em Deus. Então é muito importante, né? Entender. Então, por este motivo, acontecia que eu olhava as criaturas todas em Deus. Por qualquer falta que visse nelas, jamais lhe perdia a estima. Se zombavam de mim, sentia-me obrigada, pensando que estavam fazendo novas aquisições para minha alma. Se me louvavam, recebia com desprezo estes louvores, dizendo: hoje isto, amanhã podem me odiar, pensando em sua inconstância. Então, indiferente. Recebeu elogio, totalmente diferente, tanto para o elogio como, né, ali para as mortificações, né? As coisas, né, de não tão bom que acontece. Então, que a gente recebe das criaturas, né, a gente fica totalmente indiferente. Recebia com desprezo os elogios, né, porque, né, pensando nessa inconstância, uma hora ela tá me elogiando, mas daqui a pouco ela pode estar ali me odiando, tá falando mal de mim. Tô pensando na inconstância, a gente fica totalmente indiferente. Muito importante, né, não se prender às coisas que acontecem, né, nas criaturas, né, ali ficar presa nas criaturas, mas olhar tudo em Deus. Então é incrível, né, aqui essa virada de chave, essa consciência, né, de olhar todas as coisas em Deus, né, olhar as criaturas como instrumentos de Deus. Então é incrível, né, como muda. Em suma, meu coração adquiriu tal liberdade que eu mesma sou incapaz de expressá-la. Amém?
Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat.